Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Olá! Começando mais um programa aprovado na TV. Estamos há um mês levando até você dicas e informações que irão ajudá-lo na hora do vestibular ou do concurso público. Nossa meta é a sua aprovação. Queremos ajudá-lo a enfrentar as principais dificuldades na hora da prova. Vamos começar falando dos concursos que estarão abertos no Amazonas. A Prefeitura de Presidente Figueiredo, com o apoio da empresa Cetan, lançou o edital de concurso público 001/2015 para admissão de servidores em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações ofertadas variam entre R$ 788 e R$ 6.400. Serão distribuídas 853 vagas e formação de cadastro reserva no quadro geral do município, com reserva de 5% das vagas para candidatos portadores de deficiência. Para os candidatos de nível fundamental, as chances são para os cargos de bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, manutenção em máquinas e equipamentos, manutenção em refrigeração, pedreiro, pintor, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, inspetor escolar, guarda municipal, motorista categoria D e operador de máquinas. De nível médio, técnico, há vagas para os empregos de assistente administrativo, fiscal municipal de postura, monitor de educação infantil, professor de informática, técnico em agropecuária, técnico ambiental, técnico em edificações, técnico em hemoterapia, técnico em nutrição, técnico em patologia clínica, técnico em radiologia, técnico em turismo e técnico nível médio em informática. Já para os profissionais de nível superior, as ofertas contemplam cargos de assistente social, enfermeiro, farmacêutico bioquímico, fonoaudiólogo, médico anestesiologista, médico cardiologista, médico endocrinologista, médico ginecologista, obstetra, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico pediatra, entre outros. Será admitida inscrição via internet, por meio do endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, solicitada no período de 1 a 6 de abril de 2015. A inscrição será de R$ 40 para os cargos de nível fundamental, R$ 60 para os de nível médio e R$ 100 para nível superior. Bem, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos de volta no Aprovado na TV. Você acompanha o Aprovado na TV pelo canal do YouTube. Mande sua mensagem ou seu vídeo para as nossas redes sociais pelo WhatsApp e o Facebook. Contamos com a sua participação. E por falar em participação, nós recebemos aqui uma pergunta da Hillary.
Olá, Gabriel, eu sou Hilary, sou de Manaus e vou fazer a primeira etapa do PSC este ano. Eu gostaria de saber quantas questões são por ano e como funciona o peso. Bem, Hilary, as provas do processo seletivo contínuo, o PSC, terão a seguinte forma. Primeira e segunda etapas têm prova única e objetiva, com 54 questões para cada etapa, dividida em 10 questões de língua portuguesa, 8 questões de matemática, 6 questões de cada uma das seguintes disciplinas: física, química, biologia, história, geografia e literatura, valendo 1 ponto cada e com um peso 3, totalizando 162 pontos. Na terceira etapa, serão 54 questões, sendo 6 de cada disciplina avaliadas nas etapas anteriores, e mais 6 questões de língua estrangeira, todas valendo 1 ponto cada, com peso 3. Prova de redação valendo 9 pontos com peso 6, totalizando 216 pontos. Vamos a mais uma questão. E quem mandou a pergunta foi o Anderson. Bem, Anderson, as questões da VUNESP são de múltipla escolha. Estão organizadas por disciplinas, com um grau de dificuldade médio. As questões são curtas e objetivas. Já as provas de direito são mais literais. Se cobra a letra da lei. No sistema de correção, cada questão vale 1 ponto e erros não anulam acertos. Aconselho você a estudar todo o conteúdo exigido no edital. Na hora da prova, comece pelas questões mais fáceis. E muita atenção aos detalhes, pois nos enunciados é que a VUNESP gosta de fazer pegadinhas. Dessa vez, tenho certeza que você vai se sair bem. Espero poder ter ajudado. Bem, vamos a um rápido intervalo. E na volta, uma entrevista maravilhosa com o professor Odair Feitosa de História, em que vamos abordar como a história pode ser mágica quando estudada com humor. Voltamos já. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Estamos de volta no Aprovado na TV. Se preparar para um processo seletivo é impossível sem buscar conhecer a nossa história para entender a nossa realidade, principalmente em um país com tantas coisas a questionar. Mas usando o humor na hora de ensinar, tudo isso certamente torna-se mais fácil, mais atrativo. E por isso, hoje eu recebo aqui no Aprovado na TV o experiente e bem-humorado professor de História, Odair Feitosa. Bem-vindo, professor. Sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Tomara que eu possa contribuir com o desenrolar dessa entrevista aí, para passar para os alunos o que é tão importante e necessário para fazer boas provas, nos vários concursos que a gente pode fazer por aí, o ano todo. Então, professor, o senhor é conhecido por usar o humor nas suas aulas para ajudar os alunos a entender a história de forma diferente. Eu, como um professor adepto ao stand-up comedy nas aulas, gostaria de saber onde surgiu a ideia de fazer aulas assim. Na verdade, a origem, eu acho que é do sangue, né? Como eu sou do Nordeste, eu venho de Natal, Rio Grande do Norte, aliás, um alô para os meus amigos de Natal, né? E aí, como é de ver esse senso humorístico, né? De fazer aulas mais
mas trazendo o aluno, puxando o aluno para a sala de aula, e o aluno ele sente-se confortável, porque ele não fica naquela monotonia, naquela coisa parada, estática, cadeira, professor, quadro, cala a boca, olha para a gente. Tá? E se você traz o aluno com um exemplo de cotidiano, porque todo mundo tem um cotidiano, todo mundo tem uma história para contar, história e histórias, né? E nós do Nordeste temos muitas histórias para contar, está no sangue. Então é bem por aí que a coisa se desenrola, mais ou menos. Quando as aulas elas têm esse cunho mais cômico, né? Surgem histórias interessantes, engraçadas, às vezes, experiências, né, que nos fazem lembrar. E eu gostaria de perguntar do senhor, durante esse teu tempo, né, como professor e ter feito várias das suas aulas muito interessantes e bem-humoradas, tem alguma experiência em particular que o senhor lembra sempre e poderia compartilhar conosco dessa sua vivência de sala de aula? Gabriel, certa vez eu estava em sala de aula e aí eu passei um trabalho, aqueles vários seminários que a gente passa, e é tão bom, né, que a gente fica sentado numa cadeira, os alunos vão dar aula e a gente fica sem fazer nada e tal. Só que foi um trabalho tão bom, um trabalho tão fantástico. Eram 4 alunos, uma aluna se destacou, estupenda aluna. Era um trabalho sobre o nazismo. E a gente sabe que o nazismo é uma veia muito forte, né? Os alunos se interessam pelo nazismo, porque é um assunto que ainda hoje é muito retratado, muito tratado no mundo. Ainda hoje, a extrema-direita europeia. Essa aluna apresentou o trabalho, e o trabalho ficou tão bom, que eu acho que naquele momento o Hitler entrou na garota. Ela encarnou o Führer. E onde ela me via no colégio, ela fazia a saudação nazista. Ai, Hitler. Interessante. E aí a menina ficou louca, ficou apaixonada pelo tema de forma tão intensa, que aí, em vez de colocar poxa de garotos, cantores juvenis, né, RBD, não sei das quantas, tal e tal, Dominó, né, Backstreet Boys, ela colocava fotos, poxa, do Führer no quadro dela, no quarto. E a mãe dela até me procurou: professor, o que você fez com minha filha? Minha filha agora virou uma nazista. Eu disse: não fiz nada não, foi Hitler. Só sei que o tempo foi passando, e eu estava cruzando a rua para ir comprar alguma coisa no mercantil. De repente essa garota vinha num ônibus, eu não sabia, claro. Ela vinha num ônibus, eu ia cruzando a rua, faixa de pedestre, e de repente a garota foi até a janela do ônibus e gritou: ó, daí! Eu olhei, era ela. Só que o ônibus todo olhou para mim, até o motorista, cobrador, e ela fez a saudação de novo: ai, Hitler! E claro que eu me acabei de vergonha. Eu não ri, porque como se dissesse: o professor que está lá fora ensinou um monstro a ser seguidora do nazismo. Então, são várias histórias, são muitas, né? A gente passaríamos a noite toda trabalhando, o dia todo, a madrugada toda, temas que são gostosos, e eles se identificam. É bom por isso, que eles se identificam com alguma coisa dentro da história. Eu não tenho dúvida de que, como as aulas são atrativas, certamente os alunos acabam se identificando mais com os professores e aí aprendem de maneira mais fácil. Para esse público que nos acompanha, professor, quais são os conteúdos de história que são mais cobrados nos processos seletivos? Gabriel, são muitos, né? Porque nós temos o PSC 1, 2 e 3. E a grade ela foi modificada com o passar do tempo, uns 2 ou 3 anos para cá, a grade se modificou. PSC, por exemplo, o 1, eles adoram colocar temas sobre Grécia, sobre feudalismo, Idade Média muito cobrada, tá? E aqueles quatro assuntos ligados à Idade Moderna: reforma, renascimento, absolutismo e expansão marítima, as grandes navegações. Então, se o aluno pegar esse filão, Grécia, a Idade Média medieval, principalmente a Idade Média feudal, e os 4 grandes elementos da Idade Moderna, para nascer a Idade Moderna, então ele vai colher bem. No PSC2, aí já tem aquela coisa mais ligada à construção da Idade Contemporânea, tá? Revolução Francesa, Revolução Americana, a grande revolução tecnológica, industrial, né? E, claro, o início da grande expansão colonial no mundo, a segunda grande expansão, que é o neocolonialismo, segunda Revolução Industrial e o nascimento do século XX, que é quase nascendo a Primeira Guerra Mundial. Não em si, mas quase. PSC3
nós já temos já uma noção de que nós temos as 3 guerras a serem comentadas. A Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Aquele período entre guerras, com o craque da Bolsa e suas consequências para o planeta. A construção do New Deal americano e o próprio nazifascismo, né? E depois, claro, a Segunda Grande Guerra Mundial, que é claro, até hoje é bastante discutida. Muito relatada e discutida em qualquer vestibular. É moda os vestibulares do Brasil inteiro cobrarem Segunda Guerra Mundial. Evidente, a Terceira Grande Guerra, que é a Guerra Fria, tá? E suas repercussões no mundo até hoje. Então, são assuntos que a gente tem relevância a ter que debater obrigatoriamente. E claro que a história ela tem um papel importante nessa compreensão, né, dos fatos atuais. Trazendo para os dias de hoje, professor, eu gostaria de perguntar como é que o senhor enxerga o atual momento político do Brasil e, segundo o seu conhecimento histórico, o que o senhor tem a declarar sobre? Gabriel, é interessante. 1964, acontece uma ruptura. O modelo populista cai, o modelo populista que tem como grande ícone o governo Vargas, aí vem o Jânio, vem o Jango, vem o golpe militar, aliás, golpe civil-militar. Nós temos que entender que é um golpe civil-militar. E aí você vai falar, por que vai lá tão para trás para explicar uma pergunta sobre o momento atual? Porque, claro, nós temos uma crise institucional instalada hoje no Brasil. O Congresso é questionado pela sociedade, temos uma grande crise econômica em andamento, né? O povo está nas ruas protestando. Muita gente fala, extrema direita, extrema esquerda. Na verdade, a sociedade está caminhando numa confusão sem linha. Na verdade, o fator ideológico. 64 tem aquele o chamado o vínculo comunista, o vínculo cubano, o vínculo chinês, ou mesmo o vínculo soviético. Não, vamos nos apoiar no modelo americano, europeu. E hoje, qual é a influência, qual é a canalização da juventude, ou mesmo a sociedade adulta? Não há uma certa bússola por onde eu devo seguir, qual é o caminho, né? Então, temos uma crise institucional e é de grande relevância. Por isso, vestibulandos, uma dica é: estudem temas como, por exemplo, o início da nossa redemocratização a partir de 1985. Né? O senhor deve lembrar, tenho certeza, e vocês aí de casa também, que nós temos as diretas já. A emenda Dante de Oliveira, a clássica emenda Dante de Oliveira, 1984, que fez o Brasil inteiro sair às ruas. É a maior manifestação brasileira da sociedade desde 64. Os comícios, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou mesmo o grande comício na Central do Brasil do dia 13 de março. Então vieram as diretas já. Infelizmente o Brasil ele vai continuar quase mais do mesmo. Por quê? As diretas elas não rompem o modelo de imediato, porque o modelo nós sabemos muito bem. Qual era o modelo? Diretas para a presidência. A emenda não foi aprovada. Não aprovaram a emenda. Não aprovaram, ou seja, nós ainda tínhamos um presidente. A novidade o presidente passava a ser civil. Tancredo de Almeida Neves aparece como o grande elemento de promessa, só que nós sabemos que nós temos uma tragédia. Tancredo morre. Ele vai falecer e no lugar dele assume um político que estava ligado ao modelo militar. E aí o Brasil tinha medo também do chamado continuismo do processo anterior. Veio então mais tarde as eleições de 89, Fernando Collor de Mello ganha as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, só que nós vivíamos aquele passado de tragédia, o chamado passado piquinês, Nelson Rodrigues, né? Fernando Collor de Mello assume uma crise instaurada e, claro, culminou, todos sabem. É obrigação do aluno também saber, tá? A crise é inaugurada, é instalada e, é claro, sofre um processo de impeachment. Sai Fernando Collor, vem o Itamar, vem o plano, preste atenção, é importante, vem o plano real com o ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois consagra-se presidente da República por 2 mandatos. Então seria mais ou menos
essa relevância institucional que nós temos hoje. A história é bom por isso, ela é ótima, tá? Lembre dos fatos passados e a construção do momento atual tem muito a ver com esse modelo, Gabriel, muito a ver mesmo. Obrigado, professor. Isso fica muito claro, acho que entender essa história e, de certa forma, poder compreender o Brasil no modelo atual. Bem, eu conversei aqui com o professor Odair Feitosa, professor de História. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra foi toda minha, tá? E deixar um velho lembrete, tá? Sempre montar lista de exercícios. Não há saída. O maior segredo do vestibular não é lista de exercícios, tá? E qualquer coisa, estamos aí, tá? Sempre pronto. Prazer enorme, em paz. Bem, vamos para um rápido intervalo e na volta, o Agente Chute mais dicas. Voltamos já. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Olá, meus caros telespectadores. Minha missão de hoje é mostrar para vocês a técnica das mais corretas. E para tal é preciso ter muita atenção, muito foco e ficar esperto para as alternativas que se apresentam. Vejam, esta técnica é muito importante e pode ser usada em todas as questões de prova de múltipla escolha. Quando se pede para selecionar a correta, analise e pense e mude mentalmente a frase para selecionar a mais correta, eliminando as absurdas. A importância de usar um item para subsidiar a análise dos demais é tão grande que parece ser mais fácil acertar nas provas de múltipla escolha de 5 letras do que naquelas onde só há 2, certo ou errado. Vamos ao exemplo. Hoje, com uma inovação. Equipe, libere o sinal da questão da FUVEST 2008. Pronto, está aqui em nossa tela. FUVEST 2008, primeira fase. Conhecimentos gerais. Texto para as questões 46 e 47. Porém, iremos resolver apenas a questão 46. O enredo da questão. No início do século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, uma célebre análise do poder político, apresentado sob a forma de lições dirigidas ao príncipe Lorenzo de Médicis. Assim, justificou Maquiavel o caráter professoral do texto, que segue-se. Não quero que se repute presunção o fato de um homem de baixo e ínfimo estado discorrer e regular sobre o governo dos príncipes, pois assim como os cartógrafos, entendam, cartógrafos não é quem escreve cartas, e sim quem desenham mapas, que desenham os contornos dos países, se colocam na planície para considerar a natureza dos montes e para considerar a das planícies, ascendem aos montes, assim também para conhecer a natureza dos povos,
é necessário ser príncipe e para conhecer a dos príncipes é necessário ser povo, ou seja, sermos nós. Esta é uma tradução de Lídio Xavier, por mim, adaptada. A questão 46 diz: ao justificar a autoridade que pretende ensinar um príncipe a governar, Maquiavel compara a sua missão à de um cartógrafo, para demonstrar que... Vamos então agora às nossas possíveis alternativas. Letra A. O poder político deve ser analisado tanto do ponto de vista de quem o exerce, quanto de quem a ele está submetido. Letra B. É necessário e vantajoso que tanto o príncipe como o súdito exerçam alternadamente a autoridade do governante. Letra C. Um pensador, ao contrário do que ocorre com o cartógrafo, não precisa mudar de perspectiva para situar posições complementares. Letra D. As formas de poder político variam conforme sejam exercidas por representantes do povo ou dos membros da aristocracia. Letra E. Tanto o governante como o governado, para bem compreenderem o exercício do poder, devem restringir-se a seus respectivos papéis. Vejamos. Observemos e percebam que os itens B, C e E possuem absurdos. A eliminação destes três itens ajuda sobremaneira a localizar o item correto. A letra D, por sua vez, está menos correta que a letra A. Esta sim, a mais correta, que é a dica de hoje e a resposta da nossa questão. Bom, senhores, é isso aí. Se você ficar atento, olho fixo ao que foi ensinado, ficará mais fácil, cada vez mais fácil, acertar cada vez mais questões. É isso aí. Se você ficar atento, olho no olho, observando o que foi ensinado, ficará mais fácil acertar cada vez mais questões. E é para isso que eu estou aqui. Bem, chegamos ao final do nosso programa e gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Lembrando que todos os episódios do Aprovado na TV você encontra no nosso canal no YouTube. Semana que vem eu volto com muito mais. Até a próxima.